Fala galera, hoje estamos aqui com mais um EQCast, episódio 29, de acordo com a nossa produção, espero que eles não tenham errado. Hoje, esse episódio 29, nós vamos contar um pouco da história, bater um papo aí com o nosso aluno aprovado aí, Matheus Rommel, né, aprovado em medicina no CFO-BM e no concurso para soldado do bombeiro também lá do estado do Pará. Também foi aprovado também no concurso de Paço Lumiar. Então é um cara que com uma vasta, né, aprovação. Hoje eu tô aqui com o João Anderson novamente, né, aqui fazendo parte aqui da mesa, né, pra gente bater esse papo. Para quem não conhece o João Anderson, ele vai se apresentar, né? E Romeu aí já falando o nome de guerra do homem aí, né? Então, ele vai após o João Anderson já se apresentar. Vamos lá, João. Mais uma vez é um prazer, olhe pra cá, pra lá. Pra cá, né? Pra essa central, pra central, né? Ou do lado? Pra central? Beleza. Ah, beleza. Então, mais uma vez é um prazer estar aqui hoje. A gente é daqueles podcasts que a gente gosta de fazer, que é para contar a história de nossos alunos aprovados, né? A gente que faz parte aí, sonha com eles, acompanha. E aí eu tô muito feliz de estar aqui hoje com o Matheus, que foi alguém que a gente tá aí já há bastante tempo. E aí eu fico muito feliz, viu, Matheus? Se apresente aí. O pessoal já me conhece, eu tô aqui desde quase do primeiro. Se eu não estiver no primeiro, dos primeiros aí. Estamos antigo já aqui, hein? Então vai lá, Matheus. Bom, então eu sou o Matheus Rommel, né? Aprovado aí, como o professor Webert falou, né? Aí nesses grandes concursos e agradeço bastante, né? Justamente a todo o grupo da equação, professores, entre alunos e monitores também, entre eles dois também que foram muito fundamentais nessa trajetória. E basicamente foi uma jornada difícil, e árdua também, mas fundamental, né? E acredito que foi uma sensação muito prazerosa, mas que aqui a gente era puxado a orelha toda vez, né? Para estudar, para fazer questão, para fazer simulado. A gente vê aqui realmente um curso de qualidade e um curso que a gente vê realmente o respeito, né? Quando a gente vê desde do entrar até o sair, a gente é todo tempo cobrado. E quem não é cobrado, né? Realmente outras instituições aí, elas às vezes não cobram do aluno, o aluno fica ali aí solto, né? Solto, e acaba que desmotiva, né? E no final das contas acaba negligenciando aquilo que é o sonho do cara, né? Então, realmente é bem triste. Matheus, que eu tive a oportunidade de conhecer através do irmão dele, Tenente Romero, do Corpo de Bombeiros. À época a gente era tua turma? Não, eu sou mais antigo que ele. Eu era terceiro ano, ele era segundo ano. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp em fevereiro de 2022, né? 22, né? Falando que ele tinha um irmão que era bastante dedicado, e que já estava tentando, né? E que faltava alguns ajustes e que ele enxergava na gente ali um lugar para dar esse direcionamento. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o Matheus, e aí desde a primeira vez, a gente sabe que desde o primeiro contato você já percebe pela fala do aluno, pela rotina que ele tem, era alguém que já chegou aqui com muita dedicação, né? Eu lembro que da primeira vez ele puxou uma resumo lá, gigante. Um monte de resumo escrito à mão, mesmo assim. Eu me assustei quando ele puxou um monte de resumo feito à mão e começou a falar. Começou a explicar ali, e aí você já percebe que era uma questão de tempo. Era realmente uma questão de tempo para ele conseguir a aprovação dele. E a gente fez alguns ajustes, adicionou algumas coisas na rotina dele, orientou ele em relação ao que ele precisava fazer, da forma que ele precisava fazer, e deu tudo certo, né? Então, aquilo que a gente tem falado. A gente está falando de 2022. Em 2024, ele agora tem aprovação em medicina, está aprovado no CFO, está aprovado em concurso, está aprovado, enfim, vai fazer a escolha dele. Tenho certeza de que ele será um excelente oficial do Corpo de Bombeiros, né? Bastante dedicado. E foi assim que eu conheci. Matheus, os alunos chegam aqui no curso, às vezes a gente não sabe, né, de onde vem e tal, e vai fazer o trabalho, né? Cobrança e tal, aquele negócio todo, que tu já conhece. Mas agora a gente tem a oportunidade de saber quem é Matheus, né? De onde vem, qual é a escola, né? Então eu quero que tu comece a contar um pouquinho pra gente, né? Pra galera que tá assistindo aí, que com certeza vão estar se espelhando a partir de hoje. Tu tem que entender que tu é exemplo, né? Tanto para as pessoas que estão próximas a ti, quanto para esse pessoal que estão aí nos assistindo, certo? Então tu vai ser exemplo, vai ser referência, certo? Vai ter cara que tá às vezes desmotivado, vai
assistir esse podcast aqui e vai se inspirar na tua história, no que tu falar aqui. Então, querendo ou não, nós temos uma responsabilidade aqui. Então, eu quero que tu conte um pouco. Matheus começou a estudar numa escola privada, numa escola particular. Conta um pouco aí da tua história, aí faz um breve resumo do teu ensino fundamental e do teu ensino médio aí. Não, positivo. Basicamente, né, desde a época de ensino fundamental, eu era bolsista, né, na escola aqui, Colégio Presbiteriano, que foi aqui na Coab mesmo, tipo, onde é que tem um triângulozinho, né, e comecei a estudar ali desde todo o meu fundamental, né, até no momento ali não sabia o que eu queria fazer no futuro. Era um bom aluno, era mais ou menos? Era mais ou menos, assim, o que eu falo. Dava uma coisa que vou até falar aqui também, né, às vezes o cara chega aqui e acha assim, não, eu tive uma qualidade muito boa, eu era um aluno muito brincalhão, né? Sempre fui muito brincalhão. E aí, na parte de ensino fundamental, no início, né? Fundamental 1, eu era um aluno assim, bom, né? Até o 5º ano, 6º ano era bom. Aí começou 6º, 7º, 8º, comecei a decair. Minha mãe sempre puxava, né? Não, bora estudar. E eu, brincadeira e tal, mas ainda continuava tirando notas boas, né? E o que é um falso prognóstico, às vezes, o cara no ensino fundamental e no ensino médio, né? A pessoa acha ali que ela tá tirando nota boa, mas na verdade ela tá se enganando, porque ela não tá fazendo o estudo aplicado, tá fazendo o estudo basicamente da decoreba. E comecei a fazer isso ali no ensino fundamental, no colégio, né? Que era privado bolsista. E consegui ainda lograr êxito. Sei. E aí naquela época comecei a estudar pro IFMA, consegui a aprovação no IFMA. E aí eu fui estudar pro IFMA, né? Adentrei o ensino médio, e aí foi quando começou justamente... No IFMA Monte Castelo? Monte Castelo, fazia o curso técnico em Química. E aí foi naquele momento que eu realmente comecei a ficar um pouco desleixado no estudo. Eu tirava notas boas, tirava uma excelente nota, assim, trabalhos fazia, Sei. mas eu tirava um 8, um 9, mais um 8, 9 que fiz a prova hoje, amanhã não lembrava mais nada. E o que acontece? Tanto esse aluno que tira 8 e não estuda, ou aquele aluno que não estuda e tira 5, os dois estão no mesmo patamar. Ao meu modo de ver. Verdade. O cara ali não tá aprendendo, não tá estudando, não tá tendo um estudativo. Eu fui passando no ensino após ano, né? E aí acabou que chegou no 3º ano, fazendo projeto de pesquisa para conseguir ter um dinheirinho, estágio. E aí eu falei, rapaz, eu não tava conseguindo entender muita coisa, não acompanhava, não me lembrava tantos assuntos do ensino médio. A única coisa que eu gostava, assim, era matemática, mas era o que eu mais gostava, eu tirava 7. Só pra gente se situar, foi qual ano, mais ou menos? Aí eu acho que tava em 2019, 18, 19, e aí eu tava terminando o ensino médio. E aí eu pensei em terminar ali, tava fechando ali, saiu do ensino médio 2020, né, em abril, que começou como o IFMA é pública, né, atrasado, e a gente terminou em 2020. Eu falei assim, não, nesse início, eu já tava começando a pensar em fazer o CFO. Eu pensei, não, vou tentar fazer o CFO agora, né? Mas esse ano tá muito puxado, que é outra realidade que o aluno perde muito, né? Por não saber um curso adequado, não saber uma instituição afinco, né? Acaba que eu fiquei assim, não, então eu vou estudar só próximo ano, porque só próximo ano que eu vou tá bem, né? 2019 foi aquele PAS que era o último da modelo de segunda etapa. E aí chegou 2020. Termina abril ali, chega a pandemia e tal. E eu falei, rapaz, pronto, agora eu vou esperar essa pandemia abrir. E aí foi quando eu comecei a estudar em casa, só que totalmente horrível, porque não tinha metodologia, não sabia a forma de estudar, não sabia o método. Então eu comecei 6 meses, eu joguei fora, basicamente, porque eu assisti uma videoaula, não anotava nada, não fazia questão nenhuma, não fazia nada. Entendi, só assistia. Só assistia e pandemia e pronto. E Big Brother, naquela época, tava no auge. Uma figura. Aí, era só isso que tava. Era o cara do Big Brother. Eu sabia tudo quem tava ganhando, quem tava perdendo. Quem era o líder, quem não era, quem ia pro paredão. Aí naquela época ali, aí o rapaz terminou, a pandemia não acabava. Aí chegou, e acho que foi em julho ou junho, agosto de 2020. Aí meu irmão foi pegar assim, rapaz, tu tá ajudando tudo doido aí. Teu irmão já tava na academia. Tava quase pra entrar. Ia entrar no final de 2020. Ele falou, rapaz, eu acho, bora fazer. Foi quando eu comecei a fazer prova. Fui pegar as provas da UEMA. Aí eu percebi, rapaz, tá óbvio. Todas as tuas notas estão muito abaixo do que deveria ser. E eu falei, rapaz, eu não sei, né? E aí tal, beleza. Chegando ali, aí a importância de vocês aí de casa também em estarem em uma boa instituição. Porque naquela época eu fui para uma instituição que
não tinha monitor, não tinha sala de estudo. Não, era desorganizada, que aqui a gente vê. Que aqui não é... O aluno pode chegar ali e dar o belo prazer, porque senão vai ser cobrado. E aqui só fica os melhores mesmo. Então, filho sem quer. exatamente. E que tem que pagar o preço, né? E aí, em uma instituição que não tinha esse aporte pedagógico, a gente ficava mesmo, né? E naquela época, todos os cursinhos, né? A maioria deles aí falavam não, porque era mudança de página. E foi naquela época que eu descobri a equação. Porque o pessoal falava, não, a prova da UEMA vai ser fácil. Vai ser fácil porque tá pandemia, tem uma emanete, a prova vai ser fácil. Eu acompanhava aqui, naquela época eu acompanhei até um podcast, não vou me lembrar agora do aluno, mas falaram, não, a prova da UEMA vai vir difícil, vai vir difícil, vai vir difícil. E eu, não, acho que todo mundo tá falando que vai vir fácil, vai vir fácil. E nós falando que vai vir difícil. E na época, aí eu cheguei na prova de 2020. Quando eu cheguei naquela prova, eu fui confiante, né? Não, primeira prova eu vou passar de primeira. Rapaz, levei foi o ferro ali naquela prova. Apanhei e apanhei de forma assim, drástica. Eu falei, pronto, agora lascou. Aí foi a primeira coisa que eu pensei foi na equação. Eu falei, os caras falaram que ia vir difícil e veio. E veio. Eu falei, cara, eu tenho que... Realmente agora eu tenho que me preparar. E aqui, nos primeiros períodos, eu comecei a... Aí, novamente, o cara de novo... Eu comecei a errar de novo na minha preparação. Aí foi a loucura. Comecei a fazer muito prova difícil. Agora eu vou fazer FUVEST, porque aí há o nível do fator crescente. Aqui a gente foi... Toda vez que a gente entra aqui, a gente é instruído. Faz os níveis básicos, médio e difícil. Vai gradual. E vai... Exatamente. E na época, o que aconteceu? Comecei a pegar a prova de nível difícil. E apanhava na prova. Apanhava. Fiz aí, na época ali, foi acho que... Mackenzie. A prova, assim, naquela época, era 7 questões. Das 7 questões, eu acertava uma. Uma de história, uma de geografia. Eu, pronto, agora não sei nada. E aí foi na época, aí já tava... Aí passando aí... Já tinha passado 2020... Aí foi para 2021, né? Nessa época. Aí eu falei, não, agora eu vou adentrar no curso ali. Já chegando na parte de 2022, né? Que foi, eu falei com o professor João, não, vou adentrar o curso. Aí tu falou com teu irmão? Falei com o meu irmão, ele falou assim, aí bora procurar os cursos. Só que eu fui ver os demais, nada me agradava no sentido de... Muitos cursinhos não tem sala de estudo. Aqui tinha uma sala de estudo, tinha a questão dos monitores, tinha uma boa estrutura, bons professores. Eu disse, não, realmente o equação... Foi a melhor metodologia que eu encontrei. Então, eu acho que realmente ali, e fora esses fatores que eu já tinha elencado em relação ao fator da formato de prova e a compreensão realmente, e a quantidade de alunos que tinham sido aprovados, principalmente na época de polícia e bombeiro, né? Eu falei, não, realmente eu quero ir por equação. E aí foi quando começou. Eu, naquela época, como eu já tinha feito bastante resumo, comecei a fazer muito resumo. Sei. Mas aí, é como... Jogou na minha mesa ali muito resumo. Muito resumo. E eu falava assim, só que eu fazia algumas questões, comecei a fazer algumas questões, mas ainda de forma desorganizada. Entendi. E foi o que o professor Jones falou. Não, Matheus, ó, bem aqui, o cara que vai ser aprovado nem sempre é o cara que sabe mais conteúdo. Às vezes o cara que vai ser aprovado é o cara que fez mais questões, é o cara que compreendeu o caminho da questão. Isso eu não tinha ter esse estralo aí. Entendi. Então eu comecei nesse ano já preparar bem ali bacana. Eu falei, não, realmente eu vou dar esse... Antes de a gente falar eu quero fazer algumas considerações em relação à fala do Matheus, né? Uma delas é que hoje já a pessoa que vai assistir ou que vai olhar uma foto que vai pegar um recorte isolado da tua história, ele vai achar o que acontece com frequência de que é fácil, de que você era alguém totalmente fora da curva e por isso você conseguiu todas essas aprovações, que é o que mais acontece. O cara achar que, porque o cara foi aprovado no CFO, porque o cara foi aprovado em medicina, porque o cara foi aprovado em todos esses concursos, é porque aquilo ali foi uma coisa isolada e ele não olha para a história, para a dificuldade daquilo que você passou e daquilo que você aprendeu. É o que acontece também muito comigo. Porque às vezes o cara olha um recorte das suas aprovações e ele acha que existe uma fórmula mágica e que aquilo foi pouco tempo. A gente consegue perceber que a tua história ela já começa desde 2020. Então, a gente está falando de hoje quase 4 anos, falando de 2024, né? De um período que foi longo, de um período que foi difícil, de um período que foi de muitos erros e de acertos. De muitos erros e de acertos, que é o que acontece na prática. Então, tem aluno que ele quer chegar aqui, quer ser aprovado em 4 meses, em 3 meses, ele quer fazer um trabalho mais rápido, e ele costuma olhar para a história do aprovado como um recorte. Verdade. De que foi esse momento, mas nós estamos falando de um Matheus que começou a despertar já muito cedo.
apesar de ter tido dificuldade no ensino fundamental, um pouco de dificuldade ali no ensino médio, mas que em 4 anos conseguiu errar, consertar e conseguir a aprovação dele, né? E ele vai falando, eu vou lembrando da primeira vez que eu conversei com ele mesmo, e ele sempre foi muito conversador assim. Eu lembro de a gente sentando e ele me falando nos resumos: professor, estou fazendo FUVEST, estou fazendo isso aqui. Você, calma, ó, vamos desacelerar um pouquinho. A gente vai começar a adicionar as provas da UERJ, a gente vai começar a adicionar esse tipo de prova, a gente vai estabelecer um nível de questões diárias, com níveis, a gente vai estabelecer tantas fáceis, tantas médias, esse número difícil. E a gente, porque ele já vinha com uma bagagem muito boa, então a gente foi fazendo algumas correções, passando algumas orientações, né? E deu tudo certo. Então a importância, a gente muitas coisas a gente consegue extrair daí. A primeira delas é que é preciso ter paciência, saber onde a gente está, o que a gente precisa fazer para conseguir corrigir, para conseguir alcançar a nossa aprovação. E deu tudo certo. Aí agora a gente começa a falar a partir de 2022. Vamos lá. Aí começou 22. Não, e 22, e tava nesse dilema, né, assim, em relação a o nível, né? Eu tava realmente já percebendo. O professor Jones até passou uma lista lá, ó, tu vai pegar todos esses assuntos aqui, porque não adianta eu começar a fazer questões esporádicas. Sei. E na hora eu não sei Grécia, mas não sei Império Romano, e na hora eu sei Bhaskara e não sei outro tipo de assunto. Então, bora organizar aqui de forma adequada, né? E nesse momento, né, foi o primeiro momento ali que a gente já tava entrando aqui no curso, já tava se aproximando, foi o ano que eu acho que a UEMA foi no meio do ano, assim, né? E aí foi o ano que eu consegui a primeira classificação. Eu classifiquei, né? E aí depois tirei 9 na redação, e depois consegui ficar ali, fiz as demais etapas, fiquei como, acho que segundo excedente das cotas. E outra importância... Isso aí em 2022 ainda. 22. E aí a importância de outro fator aqui do curso também que eu achei muito interessante era o nível dos alunos. Porque assim, quando você está em um ambiente que não tem outros alunos bons e que estão competindo, você sente assim, aqui o cara tá em um curso ali, não, eu sou bonzão. O de nivela sempre por baixo, né? Exatamente. E aqui tinha alunos muito bons, né? Tinha o Ítalo, que foi aprovado nesse ano. Tinha o Igor, que era uma inspiração também na época daqui. O Igor era destruir muito. E eu falava assim, cara, foi aqui que eu despertei realmente o feeling pra querer estudar. Porque eu via que o Igor realmente era um aluno surreal. E eu falei, esse cara aí... É mais antigo que... Tá na turma... Passou no 2022. 2022, né? Que ele passou. Eu falei, não, como o nível dele é muito bom, então eu tenho que me aproximar. Perguntava pra ele mesmo, perguntava pro Ítalo, perguntava pra Mayra também, que passou... Então eu perguntava para todos eles assim, como é que eu posso me ajudar nessa questão? E aqui esse que é o bom, porque aqui você pega um ambiente, você encontra um aluno para você que está mais experiente, para tirar uma dúvida, às vezes uma dúvida rápida ali, não, me ajuda aqui essa questão, mas não, mas essa questão eu fazia dessa forma, eu fazia de outra forma. Então esse ambiente auxiliou bastante, né? E como eu estava falando, a partir desse momento que eu entrei no curso, eu comecei a ter realmente uma metodização. Então começava, chegava aqui, assistia as aulas, depois fazia os meus simulados, tinha um cronograma adequado para a minha rotina. Então, assim, isso é muito bom, porque aqui outras instituições não fazem isso. O aluno chega na instituição, trabalha, o estudo é o mesmo cronograma para todo mundo faz a mesma coisa, e aqui não. Aqui a gente tem tanto a forma, né, para alunos que estão trabalhando, alunos que têm a disponibilidade total, alunos que têm família. Então, tudo isso aí é levado em conta no nosso tempo, né. Então, basicamente ali, 2022 foi o ano que eu comecei, tava nível bem, né. Esse ano também tinha passado, fiz a prova do concurso Pará, né, para soldado, do bombeiro. Consegui também a aprovação, então isso também me deixou bem alegre para conseguir continuar, né, essa jornada. Mas como o professor já nos falou, essa rotina, como eu tô falando, muitas pessoas acham que é uma rotina fácil e que a pessoa constrói da noite pro dia. Que no meu caso foi muito erro meu, que eu não saber, assim, para procurar uma instituição como o Equação. E outro fator também que o pessoal acha, como eu falo, né? Sempre enfatizo. Se eu conseguir passar, qualquer um consegue passar. Porque eu tirava notas boas, mas aquelas notas boas, quando eu fui ver, era como se eu tivesse saído quase do zero. Eu saí do zero do ensino médio, zerado. Sabia nem diferença de comparação, de metonímia, metáfora, sabia nada. Sabia um pouquinho de matemática, redação era horrível, não sabia escrever. E aqui também consegui treinar bastante redações dos simulados. Simulação era importantíssimo. O professor Jonas falou, não, tem que... Simulado não pode faltar nunca. Isso aí não pode faltar, porque se o cara não treina, tem muito aluno aí que, simulado não vou porque vão saber minha nota lá. E sendo que no dia da prova vai ser
ali não pode errar. Então, o momento de errar era aqui. Já teve até um simulado aqui que na época o professor Jonas passou assim, acho que na época que ainda tava em reforma ali atrás, e eu tava fazendo simulado lá e ele falou, bora, acelera, que lá é 5 horas. E na época assim, eu passei o simulado, acho que era espanhol. Aí eu pulei, eu acho que eu marquei a 16 na 17. Aí foi andando um por um. Aí eu falei, caramba, eu professor, aquela lá não, mas aí no dia da prova, como é que tu vai fazer? Não vai ter como pedir lá pro corretor pra me dar outro gabarito, então vai ser isso mesmo. Então aqui era o momento de errar, então a gente aprendia muito, saber como é que lidar com o nervosismo de simulado, como saber lidar o ambiente, o momento que eu vou ao banheiro, como é que eu vou fazer minha estratégia de prova. Então isso aí também era uma coisa que sempre é muito utilizada aqui no curso, que são os simulados. Toda vez tinha. Então isso também foi um fator que me ajudou bastante. E fora a mentoria, né, que aqui auxilia bastante o aluno, dando direcionamento, como é que ele vai conseguir estudar, como é que ele vai ter uma melhor adaptação. Qual a diferença da mentoria que fez para ti? Basicamente, foi justamente, principalmente, quando eu tenho um método organizado, que antes eu não tinha um método organizado, e ter o meu tempo e saber o que eu vou estudar hoje, como eu vou estudar, saber, peraí, de manhã, qual é o assunto que eu tenho mais facilidade, qual é o assunto que eu tenho mais dificuldade, eu vou estudar, porque às vezes o cara entra aí e começa, não, se eu gosto só de física, eu vou fazer só física e esquece de estudar química, o cara tem dificuldade, ou se gosta de química, esquece de estudar biologia. Então, tudo isso aí é um fator que me ajudou bastante e ter essa organização de tempo, de saber os assuntos que eu vou estudar, os assuntos mais recorrentes, que às vezes a pessoa vai estar estudando um assunto que não vai nem cair, que não é tão recorrente. Então, é bom a pessoa ter tanto esse crivo alto, né? E justamente a grande diversidade de questões, né? O simulado aqui não era aquelas questões batidas que sempre caem, né? É só questões assim bem difíceis de encontrar, que sempre apareciam nos simulados. E era o momento também das explicações que o professor já nos falava. As nossas questões aqui, a gente não pode chegar e... vou fazer aqui o simulado, que foi uma coisa que eu aprendi aqui no curso. Antes eu fazia meu simulado, corrige assim, acertei tantos, acabou. Tchau. Porque aqui, a questão que você acertou, tem que estudar, a questão que você errou, tem que acessar. Se essa questão aqui, eu sei tudinho, realmente, estudei. Pô, eu sei porque é letra A, mas por que não é letra B, não é letra C, não é letra D, não é letra E? Pronto. Então essa daí é a questão que você pode pular. Mas se eu marquei letra A, talvez a letra B fique na dúvida, ou a de chute, eu tenho que voltar lá para estudar. Tem que fazer as revisões simuladas, tem que fazer as revisões dos assuntos estudados pelo professor, tem que fazer as questões. Então tudo isso aí vai corroborar para que vocês tenham uma aprovação. E aí, ano 2022, assim, depois dessas duas classificações, consegui ter uma dedicação boa, né? E basicamente, eu tava aqui no presencial. Então, no presencial, eu consegui ter essa vivência, né? E basicamente... Qual foi a maior dificuldade para ti no presencial? De assim, adaptação. De adaptação em relação às outras... A tua rotina, porque tu tá me dizendo pra gente que tu não tinha costume de fazer questão, não tinha rotina, era daquele jeito. Quando tu chegou aqui no presencial, qual foi o maior impacto que tu sentiu? Primeiro ponto é que eu consegui realmente ficar pela primeira vez, assim, o dia todo, né, aqui, que antigamente, como geralmente os cursinhos, a pessoa vai pro curso, assiste aula e vai embora. E aqui eu consegui ter essa rotina, né, de vir pra cá, ter aula, a gente tá fazendo as questões, né, e até a noite às vezes também, que aqui a gente puxa bastante, né. Esse foi um dos primeiros pontos que eu consegui auxiliar. E outro ponto era justamente associar o estudo com as questões, que antes, como não tinha esse guia, eu só assistia a aula e achava que era só aquilo ali mesmo. Era suficiente. Né? E não era. E a parte gradativamente, eu fui tendo o crescimento das questões. Inicialmente era horrível. Para fazer 10 questões de história, que eu não gostei muito de história. Não gosto de história. História, geografia, nada de humanos eu não gostava. E aí mas tem que fazer. Então, língua estrangeira também, que o professor falou, essas ações aqui você está muito abaixo, tem que fazer muita questão delas para você galgar melhorias. Então, tendo esse direcionamento, eu consegui realmente perceber. E aí, gradativamente, foi aumentando os níveis das questões e a quantidade também, né? Então, isso foi uma rotina muito importante aqui, implementar, conseguir ficar o dia todo no curso para estudar. Então, isso me ajudou bastante, aqui pelo turno da manhã, pelo turno da tarde também, e às vezes o turno da noite. Então, como ter esse acesso, ter um lugar de concentração, porque às vezes a pessoa estudando em casa torna-se um pouco dificultoso, que a pessoa aí o pai chama, a mãe a família não entende bem, vai ali comprar não sei quem na casa, não sei quem, não, mas tu tá estudando, aí fica uma coisa às vezes um pouco ruim, né? A gente sabe que às vezes não é porque os nossos pais querem, né? Mas acaba que incomoda, passa. E a pessoa também tinha muita dificuldade de concentração,
Então, passava um mosquito ali, pronto. Aí, acabava ali, já Entendi. até voltar, então isso aí ajudou bastante no curso. E aí, 2022, né? Aí a gente sempre tem que ter essa atenção, mas também justamente do nível da prova. E a partir do nível da prova subiu, aqui realmente o pessoal já trabalhava isso há muito tempo, e aí realmente não, tem que me adaptar. Então comecei a ter essa rotina muito melhor. E aí foi 2022, foi o terceiro foi o ano que teve 2 pais. Nesse segundo pais, foi quando reduziu as vagas do bombeiro, né? E aí, nem botava bombeiro, e nesse ano ocorreu que eu não me classifiquei. Porque diminuíram as vagas. Exatamente. Mas isso também foi muito por causa de não saber lidar com as intempéries da prova. A prova anterior foi uma prova que tinha um tempo que, apesar de ser um nível um pouco mais difícil, né? Teve para 2021, muito difícil. Para 2022 deu uma melhorada. Para 2023 foi um nível que as provas de exatas subiram muito, né? Então acabou que o aluno teria que fazer o quê? Uma redação extremamente rápida e ter que fazer uma prova melhor para conseguir classificar. E o que eu fiz? Fiz o contrário. Fiz a redação muito rápida, muito dedicada, e a prova muito lenta. Muito lenta. E aí minha nota foi lá embaixo. E aí foi a necessidade que eu falei, pronto, então eu tenho que... Ainda não estou 100%. Aí nesse ano também, foi o ano que eu passei para direito na UFMA. E aí eu falei assim, como eu estava um pouco, às vezes, indeciso, né? Porque nesse meio termo, a gente fica muito indeciso, né? E o pessoal pensa que nunca vai dar certo, não vai dar. Acaba que não acredita muito, né? E assim, aqui também outro ponto dos fatores de estar com pessoas motivadas. Porque aqui, apesar de a gente às vezes deixa de ver, não, um colega nosso, não, realmente, bora lá estudar, bora ver uma pessoa que está conseguindo melhorar, o outro falando, não, me ajuda aqui, me ajuda ali. Então, esse ambiente ajuda bastante, né? Mas mesmo assim, a gente ainda sente aquela insegurança, às vezes fica, não, mas acho que não vai dar certo não, porque eu tento aqui, não, fica só no quase, não vai, não perto, então, pensei assim, não, realmente. E aí foi o ano que aí eu comecei a fazer direito, né? E aí entra pro outro ponto, que entra também toda a correlação do aluno que teve a dificuldade ali de estudar, e somando agora um aluno já que entra no 2023, um aluno que já começa o quê? Eu já estava um pouco mais ocupado. Então, em 2023 eu comecei ali a fazer o curso de Direito à noite e passei a estudar no online. Sei. E aí o online também gostei bastante da utilização da plataforma, porque a plataforma, o que ela te permite? Ter um estudo mais com tempo, né, cronograma, e você pode ali assistir a qualquer momento, o que facilitou bastante minha rotina. Então ali, às vezes eu tinha uma dificuldade em um assunto, já conseguia pegar organizada, na linha de raciocínio do professor. Então isso também me agregou bastante no ano de 2023. E aí, nesse ano, geralmente eu fazia os simulados que o professor Jones mandava para mim do curso, fazia os simulados, fazia os estudos pela plataforma, e à noite ia para a faculdade. E assim foi tua rotina 2023? 2023. E aí fiquei isso aí até no meio do ano, né? Aí esse ano a prova da UEM ia ser no final, e no final eu já tava começando a ficar bem desmotivado, vai esfriando, né? E o dinheiro também eu comecei a dar aula para criança, né? Então ganhava um dinheiro por ali. Então aí minha rotina começou a convergir para pouco tempo de estudo já, que eu já tava começando a dar. E o estresse também, e eu comecei a fazer um monte de concurso, né? E aí uma importância, né? Que eu sempre dou essa dica aí pra galera. Façam realmente provas aí que tiverem aberto de ESA, de tudo quanto é prova que estiver aberto, porque a sensação da prova, ela vai te dando... São pequenos resultados, né? Que vão fazendo uma diferença no final pro aluno. E a adaptação também, o dia da prova, né? São experiências que são válidas, vão agregando bastante. Porque às vezes... fala aí. Eu sempre falo que a gente se prepara para maximizar as chances de passar, né? Então, o dia da prova, as condições de prova, elas podem vir adversas, a gente pode se preparar da melhor forma possível, né? O dia da prova é o dia da prova, e tem vários fatores que influenciam. A gente se prepara para estar o melhor possível, o mais preparado possível. Então, cada experiência, ela soma a esse dia, né? A gente viu um exemplo agora nas Olimpíadas, né? Isso. O cara se prepara 4 anos, às vezes faz aquilo e no dia não tá legal, caiu. A pessoa lá na ginástica vai, cai, não acerta. Acontece, pode acontecer, né? Então, mas a gente se prepara, a pessoa se prepara lá no exemplo das Olimpíadas, 4 anos para ele repetir e melhorar o resultado. E é algo que a gente sempre compara, trabalha a metáfora, né? De que você estuda muito tempo para durante 5 horas você conseguir
ali resolver a tua vida durante um período, igual o cara do atletismo, né? O cara que vai correr 100 metros, 100 metros no atletismo lá na Olimpíada, vai se prepara 4 anos para correr o quê? Quantos segundos são lá na cara que faz 100 metros? Não vou lembrar agora, né? 10 segundos, né? É muito rápido. 10 segundos. Então o cara se prepara 4 anos para 10 segundos, né? É a mesma coisa que o cara se prepara estudando para 5 horas, ele é bastante tempo, tem aquela paciência. E cada experiência é importante, né? E às vezes esse aluno fica se privando de fazer simulado, de fazer prova, porque ele tem esse receio de ver a nota dele. Às vezes é algo patológico, e aí nesse caso você precisa buscar ajuda médica, você precisa ajudar quando você observar que isso já está te atrapalhando, porque realmente tem gente que é algo realmente patológico, mas uma boa parte realmente precisa se colocar nessas condições, precisa fazer mais provas, e certamente o resultado tende a melhorar. E aí, Beto, qual é a próxima? Vamos lá. Agora ele vai contar um pouquinho aí desse resultado, né? Vamos lá. E E aí foi em 2023, tu foi pro online, né, e começou a estudar, e aí, no meados de 2023, tu tomou uma decisão. Qual foi? basicamente eu falei assim, não, realmente agora eu vou ter que fazer, né? Eu tava nessa dúvida em botar polícia, porque a polícia era mais vagas, bombeiro, ainda 15, eu falei... Tu ainda queria ir pra polícia. Queria, porque eu falei assim, rapaz, eu quero é passar, quero é passar. fazer sucesso nessa academia. Eu falei, quero é passar, né? Eu disse, não, então, mas eu vou... Aí, Mas, rapidinho, uma pá, por que bombeiro? não, bombeiro, assim, também, assim, a vivência, né, do meu irmão, mas, assim, eu comecei a perceber que é um ambiente que utiliza várias áreas que eu gosto. Gosto um pouco da área da saúde. Eu tinha a experiência do direito, que são disciplinas que são usadas também lá dentro. Gosto muito de fazer atividade física, nadar, correr, então é uma coisa que vai exigir bastante. E a grande variedade, né, de atividades, seja salvamento florestal, de incêndio, aquático, então todos esses agregativos, e fora a questão dessa ordem, da questão de ter tudo em um padrão, disciplina, então foi uma coisa que eu achava sempre interessante. Lá em casa minha mãe também era quase isso aí, quase uma comandante, né? Comandante lá, e o comando lá era forte, né? Mas assim, então, nessa rotina aí eu já comecei a me identificar bastante, né? E fora a questão da estabilidade financeira. Hoje em dia, o CFO te dá uma estabilidade financeira para você conseguir ter um projeto de vida bacana a longo prazo da família, né? Então, consegue dar um suporte, consegue receber um valor ali para já custear os seus estudos. E naquele momento ali já estava assim, bem complexo, né? Por isso que eu comecei a dar aula para criança mesmo, e aí tinha que estudar, às vezes, ficar ali explicando multiplicação, divisão e subtração para criança, mas foi um momento proveitoso. Mas também estava, nessa final de 2023, estava cansativo demais. Faculdade tinha dia que eu não sabia estudar, e comecei a estudar bastante concurso, né? Naquela época eu ainda me inscrevi para EAN da Marinha, né? Que é assim, como policial militar eu tinha me inscrito, né? Perdi na época, porque até o meio do ano eu tava bem motivado, então não vou escrever pra ESA, não vou escrever pra essas provas. Passou do meio do ano eu já comecei a ficar desmotivado. E eu falei assim, não, vou fazer essa da EAN, né, que é pra ser marinheiro. Apesar de ser, assim, não ter a longo prazo, né, ser tão vantajoso, mas não, eu vou fazer essa prova até mesmo pra me treinar nessa prova. Então eu fiz a prova, consegui logar um bom êxito, né, e aí ainda assim fiz a prova. Eu comecei nessa época a estudar pra concurso. Na época eu fiquei sabendo que ia ter o do Passo Lumiar, então não, vou fazer a prova do Passo Lumiar. Aí teve a prova do Passo Lumiar, e aí tava estudando prova de direito para não reprovar nas disciplinas, e estudando no curso aqui, e tentando revisar, fazendo questão, e eu acho que foi basicamente nesse ano foi o que eu mais fiz questão, assim, né? Porque eu basicamente tava tentando tanto tempo para estudar, então no final, assim... Focou mais em questões, né? Mais questões, então... que era o que o professor João sempre falava, que não, tem que focar nas questões. Então, eu comecei a realmente aprimorar ali. Realmente estava muito cansativo, estava muito exaustivo. E aí, chegou na época, justamente, acho que estava perto da prova, né? Aí, eu fiz a prova do Passo Lumiar, consegui. Aí, naquela época, acho que era para tutor, né? Fiz na área de tutor escolar. E aí, fiquei em 4º lugar, com a mesma pontuação, se não me engano, do 2º lugar, né? Sei. Então, consegui essa aprovação aí. E aí já deu um gás. Já deu um gás, assim, fiquei mais feliz, né? Já tinha conseguido nesse da Marinha e desse do Passo Lumiar, então já tava um pouco mais feliz, assim, e tava estudando pra prova, né? Pra prova do CFO. E eu falei, rapaz,
E eu já tava, assim, um pouco cansado, né? E aqui a importância dos teus, o acesso dos demais alunos aqui. E realmente, quando você tá com os melhores, você tende a crescer o seu rendimento, né? Então, naquela época, a gente conversou com bastantes alunos aqui, na época que tinha o Ítalo também, que hoje está no CFL da PM, já gravou também um podcast. Conversei, e aí, Ítalo, bora sentar aqui, tava faltando já umas 2, 3 semanas, e que tu acha que pode cair, porque o Ítalo também no simulado tinha um bom rendimento. Falei assim, não, dá um auxílio aí, o que tu acha que vai cair? Eu não, acho que vai cair isso aqui. Então a gente foi fazendo aposta da nossa dinâmica ali, o que poderia cair, o que não poderia, com os demais alunos. Então a gente foi conversando, geralmente conversava bastante, né? O que pode cair, o que não pode. A gente estudou, fez ali o que poderia cair, e realmente algumas das nossas apostas caíram. Por exemplo, eu sabia que, mas isso não aleatoriamente, justamente focado no que caia nos simulados daqui. Então, por exemplo, a gente apostava bastante que pode ser que caia um lançamento oblíquo. A primeira questão de física, lançamento oblíquo. Então, assim, essa direção do professor João também falava muito de botânica, né? Botânica e reino animal, iniciando caiu o reino animal. Então, assim, a gente via que várias coisas que o curso apresentava pra gente, a gente foi captando essas ideias. E deu certo. E basicamente a gente percebeu ali, né? Então, mas na última semana eu tava um pouco cansativo e tal. Não tava. Fiz a minha revisão no máximo, mas ainda não consegui revisar tudo. E aí entra o ponto que o professor já tinha falado lá em 2022. Nem sempre o aluno da teoria é o cara que vai passar, às vezes é o cara da questão. Tanto que eu fiz esse. Saber colocar o X no lugar certo que é importante, né? Esse que é o ponto. E tanto que nesse meu resumo lá, já tava dando, digitar, tava 200 páginas, eu não revisei nem ele todo, mas consegui ter um bom rendimento na prova, né? Consegui fazer uma prova estabilizada, consegui fazer a minha prova tranquilamente, fiz a minha redação ali, então consegui ter um bom rendimento em exatos, que uma galera aí banaliza. Aqui, desde sempre vem falando aqui, não, 2022 foi o ano que eu tinha classificado, né? E vocês já tinham falado aqui também naquela época. Estudei em exatos. Aí falou até naquela época que, não, 2022 acho que o Humanas vai subir, exatos vai cair. Você jamais, nunca acontece aí. E, de fato. Então, vídeo meu antigo aí, viu, produção? Falando. Bota aí o vídeo antigo aí. Premonição aí, ó. Prevendo isso aí. Eu lembro até hoje que eu disse, eu não sei se já era aqui, não sei se já era aqui, acho que era na Superárea, não era? Eu disse assim, se eu tiver que deixar uma dica pra vocês, de tudo que eu falei hoje aqui, né, estudem exatas, porque é o que vai diferenciar vocês no dia da prova. Resgatar isso aí. Tá lá, foi. Tem até corte já, pronto aí, tem isso. E nesse ano foi o que eu consegui melhor, assim, rendimento em exatos. Então, exatos conseguiu me dar um up, né? E sempre dá, então, geralmente é o foco que o cara tem que dar bastante, fazer bastante questões. E as humanas, cara, no meu caso, que era de interpretação, então o cara tem que fazer bastante questões referenciadas a esse pensamento de interpretativo. Então, comecei a ter essa ideia. E realmente, foi facilitando aí minha jornada. Fiz a prova da UEMA. E aí, o professor já nos falava assim que a média estaria ali entre 40, 45. Por ser, tinha que tirar um 9. E na época eu tinha tirado um 40 e... Eu tirei 41, foi 42. Não sei se... Acho que foi 41. Tinha tirado 40, foi anulado, foi pra 41. Eu fiquei, rapaz, e agora? Será que dá? Será que dá? Aí falou assim, ó, bora aguardar aí. Aí foi pro quadruplo. Aí, isso. Aí falou assim, ó, bora ver essa tua nota aí, a nota de exatos e redação foi interessante. Então pode ser que tu classificando por cada exatas, consiga ter a redação corrigida. Aí ficava assim, mas será que minha redação eu vou tirar 9? Ou vou tirar 8,5? Porque às vezes eu fazia essas apostas. Ficava assim, ó, rapaz, beleza, né? Eu saí da prova pensando que ia tirar 9, depois de semana, não, vou tirar 8. Acho que eu fugi, foi... E eu fiquei assim, não, mas beleza. Tinha passado e voltando lá pra faculdade de Direito. Né? E aqui também, uma coisa que a gente aprende também no curso é levantar do tropeço rápido. Desde 2022 a gente já tá aprendendo isso aí. Não chorar muito. Não pode. Rápido. Então, tem cara que tá até agora chorando. E é assim mesmo. E na época eu falei, não, realmente, passei agora, eu vou ter que... Passou a prova aqui, passando ou não passando, eu tenho que voltar firme ao estudo. Então, comecei já a preparar já para a prova do Bombeiro Pará. Também tinha uma da polícia, só que eu me inscrevi, fui fazer a prova, mas fui muito mal, porque era, apesar de ser assunto de direito, era assunto de direito muito mais para frente, que nessa época eu estava no terceiro período, né? Então, não tinha base. E aí eu fui fazer a prova lá, até para ter essa noção como é que seria essa situação, né, de prova, de ser um assunto atípico. Porque pode ser que a UEMA, digamos que ela mude totalmente o nível. E eu tenho que estar preparado tanto para esses níveis. Então aqui a gente sempre acompanhava os simulados. Já simulado nível fácil, nível difícil, nível muito específico, nível geral. Então o cara tem que ir treinado para todas essas adversidades. Saber estar pronto ali para o que cair também.
A gente sempre falava isso. Tem que estar no dia da prova, porque tem um pessoal aí que fica nessa, meu Deus, e fica tentando adivinhar muito. Se vier uma prova fácil, a gente falou isso, tem até um outro aí, viu, professor? Que a gente falou, tem até um corte que a gente diz assim, ó, você tem que estar preparado para o que cair na prova, e deixar de chorar, que tem aluno que fica chorando, né? E, meu Deus, e isso não, se prepare, se vier uma prova fácil, você vai fazer, se vier uma prova difícil, você vai fazer também, se cair, você vai cair, você vai fazer também, faz uma preparação completa, que a gente consegue aumentar as chances de passar, que é o nosso objetivo, né? E aí foi assim, né? Nessa virada de ano, né? Ainda tava um pouco incerto e tinha feito o Enem também, né? E assim, o Enem consegui ter um bom rendimento ali, se eu não me engano, eu tirei 36 foi linguagens, umas foi 35. E aí eu sempre comparava também, né? Pra ver como é que estavam os demais alunos. Na época, acho que Ítalo tinha tirado 42, então eu vi assim, não, realmente. Sei. E é sempre bom a gente estar junto, comparando com essa galera, pra saber como é que é o meu nível. Então, como eu e Ítalo já tava no nível bem próximo, né? Ele tava um pouco mais na frente. Eu falei, pô, apesar de que eu tinha tirado uma nota boa em humanas, eu falei, dava pra eu te tirar mais, dá pra tirar mais. E sempre dá pro cara extrair mais, porque eu vi assim, a gente tava no mesmo nível. Entendi. Então, se eu conseguisse melhorar um pouco na interpretação, fui pro segundo dia, consegui ter uma boa média assim, tirei 34, se eu não me engano, em matemática e 29 em naturezas, né? Então, consegui uma nota boa ali e falei pro professor Jonas, e aí, o que você acha? Não, olha, fica atento aí que talvez dê pra medicina. Mas eu fiquei assim, rapaz, deve ser história isso aí, porque o cara passar em medicina, isso aí, pra mim, medicina era como se fosse uma coisa assim, quase de... É pra ir pra lua, né? Entendi. É mais fácil eu ir pra lua do que passar em medicina. Nunca imaginei isso aí. Então, chegando em 2022, ali ainda aquela incerteza, né? Assim, do que vai Nossa, ser. a gente comparar, a gente tá sempre falando isso, né? Às vezes a gente que vem de uma realidade mais difícil, a gente sempre acha que aquilo não é pra gente, né? Que aquilo sempre foi muito elitizado, e medicina sempre foi muito elitizado, né? E a gente sabe, e a gente achava que aquilo, eu também achava, né? Cara, isso aqui é muito distante, né? A gente vai procurar algo aqui meio termo, mas a gente, estudando, a gente vai percebendo que é a mesma coisa que você estuda aqui, é a mesma coisa que o cara que vem de uma rede privada, onde eles, enfim, tem um investimento muito alto, tem, né? E a gente sempre, é a mesma coisa, né? O cara vai estudar, a fórmula de Bhaskara é a mesma, não muda. Não muda, Entendeu? A história é a mesma. É a mesma, não muda, você vai pegar, então se você se dedicar, você vai conseguir alcançar o teu objetivo. E às vezes a gente fica se privando, e você que está em casa assistindo a gente, é muito importante, muito forte essa reflexão. Porque isso aqui é muito da nossa raiz, né? De desmistificar essa história de que medicina, de que CFO, de que eventualmente outro curso que você quer é algo muito distante. Você estudar, você se dedicar, você consegue alcançar o teu objetivo. Isso é um ponto importante, né? E outro ponto também que agora eu tava me lembrando, né? Justamente a questão dos TAFs, né? Porque eu treinava bastante pro CFO. E uma galera também banaliza, né? Acha que CFO é só prova e esquece TAF, né? Então é uma coisa que também no curso sempre a gente foi incentivado a ter uma rotina que vai além também dos estudos. Principalmente tem que ter uma questão justamente saber dormir na hora certa, saber quantidade de hora e também de treinamento. Porque o cara que é CFO é indispensável a prática de exercício físico, né? Justamente até para estar preparado o TAF, né? Isso aí nessa época também já comecei a ter, lá em 2022 comecei a ter essa ideia de treinar. Então. De treinar, isso me ajudou bastante, né? E aí chegando já nesse vira 2024, foi quando saiu a classificação, né? Do CFO, eu tava em 44, aí eu falei, Éguas, tem que tirar 9 agora pra entrar, né? E assim, tava um pouco inseguro, e nessa época também, aí saiu, acho que foi o resultado da prova do Bombeiro Pará. Aí saiu a classificação lá que eu tinha ficado em 51, ou foi 41 de 1000 vagas, né? Uhum. Então, e também aí a importância, bem colocado. A importância de você saber lidar com as provas, porque a prova da UEMA sempre nesse intervalo, e chegou assim, na prova do Bombeiro Pará, uma prova que tinha um nível bem assim, digamos, não que a prova seja fácil, né? Porque isso vai depender bastante do nível da preparação da pessoa, mas em relação a nível de questões, realmente era um nível um pouco abaixo da UEMA, que veio essa prova, né? Então, consegui, com esse ponto, lidar, não cair em pegadinha, ficar bem atento na prova, questão assim que deu pra tirar nessa prova, que era 60, eu tirei 51, né? Das questões, né? Então, uma prova muito boa e que consegui compreender esses detalhes. Então, aí, então faltava isso aí, o resultado
Da UEMA? Da UEMA, que era o Segunda CFO, etapa, a redação. E do Enem. Enem abriu o SISU, né? Enem, sei. Aí chegou lá, abriu o SISU, sempre botava assim pra medicina, só que sempre dava longe que só. Sei. E aí eu botei lá medicina. Aleatório. Né? Aleatório. Botei assim, bota aqui. Eu botei pra medicina e esperando ser o resultado da UEMA. Mas eu já tava com a cabeça no Pará, porque na minha cabeça, assim... Não ia dar nenhum nem nenhum outro. dos dois, assim. Então, e aí quando sai no dia do CFO, né? Essa CFO eu já te falei assim, rapaz, eu vou sair nesse dia aí, não vou nem... Vou nem olhar isso vou aí. desligar o celular, não quero nem saber isso aí. Aí quando dá, acho que de noite assim, quem liga é meu irmão, assim, rapaz, eu acho que lá são 15 vagas, tu tá na 14 aí. Eu falei, eles estão dentro agora. Então, realmente deu certo. Depois ainda teve uns 3 candidatos que optaram por não seguir nas etapas. Não segui, aí tu subiu mais. Fui pra 11. E aí entra o fator também de ter todo o amparo aqui em relação. Sempre, desde no padrão 22, no 24 também, teve uma reunião aqui com os alunos que foram aprovados para explicar como é que vai ser, tem que treinar, como tem que treinar, muito cuidado, que a gente aí nessas etapas aí, vamos supor, exame médico, mas evitar até sair de casa para pegar até pegar um vento. Não pode, fica em casa mesmo, não sai. Guardadinho. Quem gosta de sair também fica em casa mesmo, não vai fazer loucura, não vai aloprar. E, então, isso aí foi importante, né? Essa similaridade. E lá no Enem, tinha botado lá na lista, deu como aprovado, né? Em medicina. Então, medicina, uma coisa que eu nunca imaginava. Cara, quando veio o resultado, assim, né? Porque assim, realmente, então realmente tudo que foi levantar lá na equação, realmente valeu a pena, né? E às vezes o cara realmente não tá preparado a pagar o preço, né? Então, a gente vê muita gente boa, mas que no meio do caminho que desiste, fica inseguro, não acredita no processo. Às vezes também, porque às vezes o cara não tá tendo um acompanhamento, tá remando contra a maré, né? Porque aqui a gente consegue direcionar para você remar ao mais perpendicular para conseguir ir a favor da maré. E em outros cursos, né, você vê que vai bagunçando tão cara. Aleatório. E justamente essa questão de ambiente, saber treinar a implementação da barra ali, que sempre descia ele fazer uma barra para treinar, né, pra fazer o TAF. Então consegui fazer o exame médico, consegui a aprovação. Aí depois teve o TAF também, que aqui a gente tinha bastante suporte. Sempre teve as corridas, né, então a gente fazia os treinamentos, também consegui a aprovação, tendo um bom rendimento. Depois teve o psicoterapeuta também, que foi dado algumas dicas pra gente ter esse direcionamento. Depois sair, foi documental também. Sempre a gente pegando os bisus, né, com os alunos anteriores. Então, chegando aí, depois sair agora, recentemente, consegui realmente essa classificação final do que eu realmente imaginava. Então, realmente vale a pena. Mas, como eu falo, tem que saber, o aluno tem que saber que o que eu falo aqui, se eu conseguir passar, qualquer um pode. Eu falo isso aí com a pura certeza de que quem não sabia nada de português, de história, não gostava de história, não sabia nem que era Grécia, que era... Acho que na primeira acho que foi na minha primeira redação do Enem, na época que... Lá em 2020, antes de 2020, 2019, no ensino médio, minha redação foi tão ruim que eu acho que eu coloquei foi que uma citação de Platão e Aristóteles lá. Eu não sabia a diferença de filosofia. Eu botei, acho que, não tô lembrado agora, penso logo existo. Aí eu falei que era acho que era Platão. Eu não sabia nada. Vai ver assim, rapaz, tá horrível, não sabia nada de história, sabia algumas poucas coisas, físicas eu saí zerado do ensino médio, zerado, porque no primeiro ano a gente teve um professor, aí na hora mudou, o professor não tava conseguindo acompanhar, o outro professor já pegou, não deu o assunto, só deu sorvetão e acabou e não sabia mais nada. Deu o assunto só, pronto. Então, o ensino ali, a gente não sabia o que era ondulatório, o que era cinemagem, não sabia, exação segundo ano, não sabia nada, óptica, horrível. Eletricidade, sabia, o professor era bom, mas também por não ter a base, entendi. Foi pegando que eu não conseguia entender mais nada. Então, saí realmente um cara que não sabia basicamente nada, começo a uma caminhada que não estou direcionado, e aí é uma grande dificuldade, né, das pessoas não estarem com as pessoas certas e com a mentoria. E aqui, realmente, como eu falo, aqui, se o cara quer vir aqui pro curso, tá assistindo esse podcast aí, ó, se você quer vir pra cá, venha sabendo que aqui vai ser puxado, não vai ser coisa fácil, não. Então, não assusta os caras. aqui, toda vez aqui, o Herbert aí sempre passava aqui e falava, não, e aí? O pessoal tem medo dele aí, quando ouve a voz dele aí no corredor, se esconde, o aluno sai correndo pra dentro da sala. Então assim. Agora só que eles não estão mais escapando, que tem câmera. Não tem câmera direto, é o Big Brother. Entendeu? É o Big Brother aí que meu peixe gostava, agora tá. Eles estão em um agora.
E assim, Matheus, ouvindo aí tua história aí, cara, eu te parabenizo, né? Como eu disse, o aluno chega aqui, a gente só arrocha, não quer saber como é que ele tá vindo, não. Tá entendendo? Então é muito bom. E como eu te falei no início, tu vai ser referência de agora em diante aí pra galera, entendeu? Para as pessoas da tua família, pros teus amigos, né? Para aqueles guerreiros que estão aí achando que não vão conseguir porque eles vieram com isso de rede pública, porque ele tá com problema em matemática, porque ele não sabe linguagens. Então o cara aqui acabou de falar para vocês que ele tinha todas essas dificuldades e conseguiu passar em todas essas provas aí. Mas não foi do dia para noite. Nós estamos falando de um Matheus de 2022 e Matheus 2024. Então assim, nós estamos falando mais de 2 anos, né? 2 anos e pouco aí, começou a virada de chave aí em 2019, né? Então, assim, a gente tá com um processo aí de 2 anos, mais de 2 anos. Então, assim, as pessoas vão te olhar agora e vão achar, é fácil. Não foi fácil, né? Ele tá contando aqui um pouco da rotina dele, como é que era a vida dele, né? E é isso. Então, a gente tá aqui para falar para vocês que a rotina de uma preparação, de um projeto, não é fácil, que você tem que suportar o processo, né? Tá com vontade mesmo, botar a cara mesmo no projeto para as coisas acontecerem, certo? E, Matheus, eu quero que tu fale aí, olhe para a câmera aí. Qual é a câmera aí, meu peixe? A central. Positivo. Eu quero que tu fale aí, dê um conselho aí pra galera que não gosta. Primeiro, conselho para quem? Para quem não gosta de fazer simulado. Para quem acha que não vai ser aprovado porque tem essas dificuldades que a gente comentou, certo? E dá uma palavra de motivação pra galera que talvez está agora começando um projeto, né? Tá começando um projeto, né? E que talvez tá desacreditado. E para aqueles alunos também que estão 2 anos tentando e acha que não vão conseguir, né? Então eu quero que tu fale para esse público aí, né? Conte aí para eles aí, fala alguma coisa para eles que possa ajudar eles agora aí que eles estão assistindo. Que alguns que estão te assistindo podem estar desmotivados e com vontade de desistir. Não, positivo. Em relação, como ele falou, a primeira pergunta, né, em relação aos simulados, eu aconselho a vocês a buscarem, principalmente os simulados aqui do curso, que são simulados que não são ali não estão a questões aleatórias, né, são questões selecionadas, são questões de bancas de níveis diferentes, então que são bancas que auxiliam bastante realmente o nosso caminhar, né? Entender como é que é o formato de correção de simulados daqui, sempre buscar a ajuda do professor Webert, professor Joantes, que eles vão estar orientando vocês a entender como é que faz essa correção e não fujam dos simulados. Os simulados dirão o diagnóstico lá na prova, eles vão dizer como é que você tá. Tô melhor em português? Não, tô safo em português. Tô melhor em humanas? Tô pior em humanas? Como é que eu faço em linguagem? Não, linguagem eu tô vendo que matemática eu tenho um ponto fraco, tem que voltar na base. Volta na base, mas tem que entender esses fatores. E esses fatores é diagnóstico que vai tirar o simulado. Então, vocês aí de casa tem que fazer simulado, tem que fazer esse simulado, fazer provas também. Às vezes eu gosto de mesclar simulados daqui também algumas provas mesmo para treinar, assim. Se pegar uma prova, digamos, de FUVEST toda, como é que eu vou me lidar? Então, isso também é um fator que ajuda, né? Um ponto segundo do cara que está começando agora, o que eu falo? Eu poderia ter economizado bastante meu tempo se eu estivesse no lugar certo. E vocês estão aqui e conseguem ouvir agora e ter um direcionamento mais correto do lugar. Então você vai começar agora, você saiba que tenha um lugar aqui correto para você começar já orientado, já com as dicas certas, já com o cronograma correto, já com o alinhamento correto. Então esse é um ponto importante. Então se você está aí do outro lado de casa, saiba que vocês têm que saber escolher a melhor instituição. E eu acredito aqui que realmente o curso Equação é o melhor justamente por esses fatores. Professores qualificados, sala de estudo, cronograma, um ambiente que realmente onde estão aqui são os melhores. Todo ano aqui sai, todo ano passa candidato, entra candidato, passa candidato, entra candidato e sempre candidatos de qualidade. Sempre os primeiros lugares, segundos, terceiros, quartos, que nos lugares daqui do simulado passam. Os candidatos que também que às vezes você fica ali, não... Mas nesse simulado aí, só o cara que 01 passa. Não, o 01 lá do simulado passa, mas passa o cara que é quinto, passa o cara que é sétimo, passa o cara que é oitavo, passa o cara que vai lá e corrige o simulado.
na época lá. Eu nunca peguei 01 no simulado. A última turma agora, que entrou na PM em si, de 45, nós temos 22. Tem alguns alunos que não tiram foto e tal, né? Porque às vezes é tímido e etc. Mas aí a gente fez um levantamento da turma que entrou agora na PM, na academia, de 45, 22 são daqui do Poço. São alunos que já estavam, tem o caso de Ítalo, Hugo, né? Stefan já estavam um tempo, né? Se preparando e conseguiram. E tem aquela galera que começou, que pegou, né? Logo de cara, rapaz, eu vou estudar e conseguiram ser aprovados. Então isso aí que tu tá falando é pura verdade. É como eu falo, lá nas vagas vai ter espaço para todo mundo, vai ter espaço para o cara que tem um pouco de facilidade, porque não é errado nenhum te falar que vai ter pessoas que realmente vão ter um pouco de facilidade, mas vai ter realmente pessoas que vão vir de ter uma dificuldade maior. Às vezes o cara realmente não teve. Antes eu gostava muito de futebol, né? Então eu sabia tudo de futebol, até de clube de Série A até Série D, Série B do Maranhão, sabia tudo de futebol, né? Porque eu sempre gostei. Então assim, tem espaço para esse cara que não teve essa prática de estudo, essa rotina de estudo aplicado. Mas também tem espaço para o cara que tem uma boa didática, sabe muito bem. E sempre vai ter. Nos simulados nunca foi o primeiro, nunca foi o segundo. Geralmente quem pegar essas vagas aí do primeiro era geralmente Ítalo e Igor, né? Eles pegavam muito lá e ficavam mais lá em quinto, sexto, sétimo. Ficavam naquela posição, mas conseguiam um bom rendimento. Mas isso aí, como é que foi? Justamente nas correções e nos simulados. Então, se vocês querem ter uma aprovação, tem que fazer simulado. Como eu falo, o cara que está começando agora, saibam que vocês vão ter, aqui no curso, vocês vão ter um melhor direcionamento. Então, realmente, sabendo a melhor localização, o melhor sentido, o melhor caminho, vocês realmente vão economizar muito tempo. Muito tempo. Que se eu que estivesse lá atrás, eu gostaria que alguém falasse, ó, vai por esse caminho, vai por aí, que seria muito bom. Eu teria muito tempo. Então, eu conseguiria ter maior facilidade, maior entendimento. Então, isso foi um fator que eu acho que vocês aí de casa têm que buscar. E saber que aqui vocês vão ser realmente, vai ser um pouco puxado a rotina aqui. Não vou dizer que aqui vai ser fácil, que aqui ninguém vai vir para cá pro curso passear. Tiver aqui no curso, vai ser chamado de ação ou não consegue. Então, assim, que outros cursos, tem muitos aí, aluno chega aqui, outros cursos aí, o aluno vai lá, bagunça e vai e volta aí, e não aceita ficar lá de fora. Esses caras até aparecem aqui, os aventureiros. Eles conseguem até aparecer aqui, mas eles não ficam muito tempo. Entendeu? Então, e para aqueles caras que estão aí 2 anos, 3 anos se preparando, achando que, cara, não vai dar mais. Ele tá como a gente fala, ele tá na UTI, né? Ele tá num aparelho ali, tá quase morrendo. Sim, Fala pra esse cara bem. Pra essa galera aí que também tá, eu posso literalmente dizer, eu sei como é que tá nessa posição de tá e não tá, e será que passa, e às vezes os nossos pais, às vezes não vão dizer, né, que vão exigir, mas a gente vai se cobrando, né? Pô, o cara não tem, às vezes o cara quer sair ali, não tem dinheiro, vai pedir pra... Tem R$1. Eu falava assim, liso demais, assim, às vezes ficava, gente, rapaz, sair ele tem que pedir pra papai me dar um dinheiro, pra mamãe me dar um dinheiro ali pra comprar. Então, assim, realmente, pra essa situação de vocês, assim, às vezes vai ser realmente puxado, vocês vão ficar extremamente extenuados, extremamente estressados, e eu senti muito isso aí. E aí entra o ponto de vocês estarem justamente ao lado dos melhores, né, e buscar sempre ter essa compreensão, de ter a cabeça no lugar, ficar calmo, confiar também, justamente o que os professores estão falando, que às vezes assim o cara começa bacana, mas depois já começa, não, isso aí, acho que vou banalizar isso aí, porque acho que talvez não tá dando certo, mas quem consegue, quem já viveu esse negócio aqui sabe, e quem tem experiência de aprovar, muitos alunos sabem. Então, e eu já tive muitos momentos de desistir. Na primeira prova, fiz a primeira prova, não passei. Foi a primeira prova assim, porque todo cara que vai fazer a primeira prova, sempre o cara fala assim, não, nem todo mundo passa de primeira, mas eu vou passar de primeira. Tinha essa cabecinha, vou passar de primeira, né? Vai ser de boa, vai ser uma alegria. E levei aquela lapada. Segundo, não, eu falei, depois da primeira prova, eu falei, não. E eu ainda pensei em desistir, né? Meu irmão falou, não, cara, vai lá, aguenta firme aí, tá começando. Eu falei, não, realmente. Pô, fiz só a primeira prova, ninguém passa de primeira, mas de segunda o cara passa, né? Falou, na segunda, não passei de novo. Então, cara, esse bicho, aí eu comecei a ficar nervoso e tal. E foi no ano que tinha 2 provas, né? Então, foi no ano que, 2022 ali, que foi o ano que teve 2 provas. Se uma não passa, na outra eu passo, na outra eu nem passei. Então, assim, e ainda em 2023, assim... Tá com o psicológico em dia. Então,
Nessa época, eu até ainda pensei assim, tem uma época que eu pensei em desistir, aí parei por uma semana. Aí teve um colega meu que foi lá em casa e tal, falou, não, cara, relaxa aí, pô, volta. E aí foi em 2023 também, em 2023 eu tinha já desistido já, assim, eu fiquei... Aí foi quando eu depois retornei normalmente falar pro professor Jonas, não, agora eu vou pro online mesmo. Porque eu já tava tentando ali, e aí começou, 2023. E aí eu falei, cara, não, isso aqui não dá mais pra mim não. Porque eu tento e não sai nada, né? Então assim, eu comecei a realmente ficar muito preocupado ali, né? Eu parei de estudar um mês, assim, sem nem tocar em livro. Eu falei, cara, não vou voltar mais não. Eu comecei até na época procurar emprego também. Aqui em São Luís estava um pouco ruim, não consegui emprego. Deus aí aproveu muito bem aí, né? E assim, Então, vai passando essa forma, vai descendo. e aí, Acabou a história. e assim, realmente eu tava bem, já desanimado, né? E aí foi quando meu irmão também chamou de novo assim, rapaz, volta aí, com gás, assim, tenta entender que realmente algumas coisas, realmente na vida assim não vai ser tão linear. E assim, para cursos como medicina e CFO, a rotina lá dentro vai exigir que você seja uma pessoa mais madura. E essa rotina de vestibular, ela não treina a pessoa só para passei, acabou e agora pode jogar fora. Não, a rotina de vestibular e de concursos, isso aí, realmente ela treina a pessoa para a vida. Hoje, assim, eu tive um treinamento nesses anos aí, nesses 4 anos, foi um treinamento para a vida, não foi nem para o CFO, foi para a vida mesmo, para compreender. E aqui no curso também, na questão de estudo, hoje eu posso dizer que eu aprendi a estudar. Porque às vezes a pessoa vai muito na questão de aprender apenas os conteúdos, que isso aí é uma coisa básica. E aqui você aprende a estudar. Aqui eu realmente posso falar, hoje eu consigo entender como eu tenho que fazer uma prova, como é que eu tenho que estudar, se saiu a edital amanhã de um outro concurso. Por isso que eu consegui ter essas aprovações, né? Creio muito. Outro ponto de como eu vou variar para outros lados. São provas que não passei em 5 concursos, que a mesma prova era o UEM. Eu fiz concursos diferentes que tinham mais dificuldades. Então, assim, aqui no curso eu creio que eu aprendi bastante foi a estudar, né? E como falando, estejam próximos de pessoas que vão lhe agregar, né? Às vezes vai ter familiares também que não vão apoiar, mas aqueles familiares que vocês saibam que estão apoiando, saibam privar, esteja também no ambiente que os seus monitores vão lhe motivar. Sempre também falava assim pro professor Jonas, não, professor, e aí, como é que tá essas questões aí? Tá melhorando, tá piorando, tá ruim? Não, bora ajustar aqui, isso aqui tem que melhorar um pouco. Sabe aqui que é um processo gradual, às vezes fala assim, não, mas tava muito bem, que a história do nada cai, então é sempre saber remediar, né? Isso aí é importante. E assim, eu sempre falo também que o aspecto espiritual também é muito bom. Não falando nem de religião, eu basicamente sou cristão, né? Mas sim, o cara que tenha a sua religião ali, que ele esteja apegado. Eu basicamente, nesse período, aprendi a me apegar bastante com Deus, né? Então isso facilita bastante. Mas respeitando a religiosidade de cada um, que se você tem a sua religião, ou alguma coisa que você se apega emocionalmente, tenha certeza que isso aí também vai colaborar. Creio que de alguma forma vai colaborar com sua metodologia de estudo, até para sua mente mesmo. Tem um momento de lazer, o professor Jonas sempre falava, vocês têm que aprender a adaptar. Acho que foi em 2022 que teve um aulão acho que era de log, que inclusive caiu nesse ano, nessa prova de 2024. Mas aquela prova lá atrás, um aulão, foi de madrugada, o professor Jonas falou assim, cara, vocês têm que saber perceber o momento. Vai ter dias que vocês vão ter que fazer provas. Vamos supor, ele deu até o exemplo dele, que teve uma vez que ele foi fazer um vestibular também e veio de serviço. Então, como é que eu vou lidar se um dia não tiver uma noite de sono bom? Então, nesse dia teve um aulão de madrugada, que foi testado ali. Então, a gente testava para ter um momento de lazer, que às vezes a galera acha que não, vou trancar aqui, não vou ter zero lazer. Então, tem que ter o lazer, tem que fazer atividade física, que o cara às vezes banaliza a atividade física. Trabalhar o espiritual. Então, a pessoa acha que atividade física é besteira. E todo ano acontece aprovações de TAF. Que aqui é um curso que acho que não conheço nenhum outro curso que tenha essa questão do TAF. Estão tentando limitar aí. Não vou dar conta não. Porque aqui é 24 horas, aqui é direto. Tem que tiver a mesma o cara tem que ter energia. Porque aqui é sábado, é domingo, a gente tá junto com o aluno. A gente sacrifica junto com o aluno. Então, não é só mandar, não. Aluno, vai pro treino. A gente tá lá no treino. Às vezes a gente fica chateado com o aluno aqui e às vezes... Falar, porque realmente a gente sacrifica junto com ele. Então, ele vai pro sábado,
todo domingo eu tô tentando, mas eu não, às vezes eu não consigo. Eu tô querendo até desinstalar aqui do meu... Eu entro para ver o resultado do aluno do celular. E eu fico muito chateado quando eu vejo que o aluno não fez, e eu já chego aqui segunda-feira já... Então a gente vive com o aluno, né? Sacrifica junto com ele muita coisa. E eu fico muito feliz, viu, Matheus? Sobretudo com a lucidez da tua fala. E porque tem muito dessa cabeça, dessa mentalidade, né? A aprovação tem muito dessa mentalidade. De saber dosar os momentos adequados, de apertar, de relaxar, de moldar, de estar preparado para qualquer condição no dia da prova. Como eu falei, né? Você vai fazer uma prova e às vezes o aluno não vem fazer o simulado porque eventualmente ele não dormiu legal, teve uma insônia. Mas e se no dia acontecer? Aí eu não fui fazer porque eu estava ali um pouco doente, mas você eventualmente conseguiria fazer essa prova. E se no dia anterior você não estiver legal? A gente precisa estar preparado, né? E é algo que eu trago um pouquinho já do militarismo, né? A gente vai agregando um pouquinho e a gente precisa, lá no bombeiro ele vai aprender que a gente precisa salvar a pessoa. E se você estiver ruim, se você estiver cansado, se você estiver machucado, você tem que tirar a pessoa de lá, ela tem que sair de lá. Então a gente aprende muito isso. E se eu não estiver legal, eu tenho que tomar a decisão adequada. E se eu não estiver bem, eu tenho que tomar a decisão adequada. Porque eu sou o último recurso da pessoa, né? A gente aprende isso. Eu sou o último recurso da pessoa, quando ela olha o bombeiro de lá, a fada laranja, ela pronto. Estou salvo. Então eu tenho que estar preparado mesmo em condições adversas. Né? Mesmo em condições adversas. Eu estava, inclusive, há um dia, né, acompanhando a sobrevivência no mar do primeiro ano do CFO e percebendo o quanto difícil era aquilo, né? E frio, né? E já tinha passado, às vezes vai passando o tempo, você vai acabando esquecendo um pouco. Eu lá em cima, no Cais de Ribamar, com muito frio, vi eu ali de CAC, né? Com a frota do bombeiro e vi o pessoal lá embaixo já. Eu cheguei já à noite, eles já estavam desde 7 da manhã, no frio, né? Mas aquilo é necessário, né? E às vezes você vai para operações em que você realmente vai passar o dia molhado, que você vai para um lugar, você fica com fome, com sede, você tem que saber lidar com isso. E a gente traz um pouquinho disso já para o aluno antes de ele fazer a prova. E se no dia da prova, né, eu não estiver legal, eu não estiver dormindo bem, não, você tem que fazer. Se a prova estiver fácil, você vai fazer. Se a prova estiver difícil, você vai fazer. É a mesma coisa lá, agora ele vai para a vida, vai ter que fazer. Se for uma situação fácil, você salva a pessoa. Se a situação estiver difícil, vai ter que salvar. Ela vai ter que sair de lá, de algum jeito, entendeu? Tu vai aprender que vai ter que resolver, entendeu? E como oficial, a decisão vai ser tua. Vai ter que tomar a decisão mais adequada, às vezes com frio, às vezes com fome, às vezes com sede, às vezes com uma operação que vai durar um dia. Às vezes inalando fumaça, às vezes no calor, desidratado. Tem que tomar a decisão adequada. Tem que resolver. Então eu fico muito feliz com a lucidez, né? A mentalidade que ele... poucas pessoas a gente percebe isso, né? E a gente fala sempre desse redor, né? Da pessoa. Então, você precisa estar ali o máximo bem possível para você tirar o máximo melhor de você. Então, se eu estou conectado espiritualmente com aquilo que eu acredito, eu estou rodeado de pessoas que acreditam em mim, e eu imagino que a família dele foi muito importante, a família dele... A mãe dele veio no dia que ele veio tirar foto, sempre ali perto, a gente entende, o irmão dele muito preocupado sempre. A importância de você ter o seu entorno adequado e fazer atividade física, isso tudo maximiza o teu desempenho, né? Quando você tem problema de relacionamento, em geral, você passa o dia, você não consegue estudar direito, porque você passa o dia pensando naquilo. A gente sabe, a gente tá adulto, se tem um problema em casa, na família, você passa o tempo pensando, resolvendo. Quando você não dorme direito, você passa o dia já mais cansado, já mais estressado. Quando você não faz uma atividade física, você tem uma série de alterações. Então, tudo isso diminui o teu desempenho. Isso para um atleta, isso para a gente, enquanto a gente fala sobre performance nos estudos. E se o meu entorno ele estiver adequado, se eu tiver, isso vai melhorar. Eu vou estar melhor, eu vou estar mais feliz para estudar, eu vou estar mais tranquilo, eu vou estar mais concentrado aqui, eu vou estar pensando em alguns problemas. Então, essa lucidez que ele passa na fala dele, contando essa história dele, é importante. Ele falar desses aspectos, inclusive dos aspectos emocionais e espirituais, é muito importante para quem está em casa. Mas o cara está só ali forçando muito, né? E aí ele está com um problema no relacionamento, ele está com um problema na família, ele só se aproxima de gente que traz problemas para ele
ele não tem uma higiene do sono adequada, ele não faz uma atividade física, e tudo isso diminui o teu desempenho, isso tudo diminui a tua absorção de conteúdo, a tua formação de memória, isso tudo desregula funções, a fisiologia, e tudo isso altera, impacta na tua vida e naquilo que tu vai melhorar. Então, esse processo, aquilo que ele falou foi algo que eu também trago, a aprovação ela é um detalhe muito importante, que a gente sempre busca, mas o processo ele ensina muito a gente a ser resiliente, a ser forte, a gente a lidar com as adversidades, a gente a lidar com a ansiedade, porque muitas vezes você precisa saber controlar essa ansiedade, mesmo em momentos difíceis, você saber lidar com as reprovações, então tudo isso te prepara melhor. O Matheus que vai entrar agora é um Matheus certamente mais preparado para passar um CFO, para aprender a trabalhar com pessoas e a lidar em uma situação em que você é o último recurso da pessoa. Certamente o Corpo de Bombeiros ele vai receber um ótimo profissional. Amém. Pois é, Matheus. Parabéns, viu? Conhecer tua história, né? É muito gratificante, aí como o Jorge falou, certo? E parabéns por ter conseguido passar e suportar o processo de uma preparação, certo? Nós não estamos falando de uma preparação que aconteceu do dia para a noite, né? Nós estamos falando aí de uma preparação de mais de 24 meses, né? Cara passa 5 meses aí numa preparação. Tem cara agora mesmo que a prova vai ser em dezembro, ele não está conseguindo fazer o processo agora mesmo, né? Então, assim, eu te dou os parabéns, certo? Eu tenho certeza que você será um ótimo oficial, né? Que você aprendeu muito nesse processo, tá? Eu desejo só coisas boas para você e saiba que a gente está sempre por aqui, qualquer coisa precisar, estamos aqui, certo? E aí, deixa aí tua última palavra para a galera aí, dá uma palavra aí de motivação para eles aí, e é isso. Então é isso. Basicamente, inicialmente eu gostaria de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de ter conseguido essas aprovações, e principalmente do CFO, era o meu grande sonho. Agradecer a equipe toda da equação em relação a professores, a aluno, a coordenação, a colegas também que fiz aqui, os quais me motivaram a ter um alto rendimento, a buscar uma melhora, a ter contato com alunos que tinham boa performance, como já citei o aluno Igor Pontes, que hoje é atualmente cadete, sempre puxava bastante, então a gente buscava acompanhar ele, né? E aqui hoje ainda continua tendo esses mesmos alunos que vão entrando, né, novamente, e conseguem, já bati um papo com o pessoal também, continua tendo alunos de alta qualidade. Então, assim, realmente, é como eu falei, né? Tudo isso aí foi um somatório. Então, dessa forma, agradeço toda a equipe do Equação por essa oportunidade de ter feito como eu chegasse aqui e compreendesse essa questão dos fatores, né? Essa correlação. E como eu falo para a galera aí de casa, primeiro ponto que eu queria dizer, o principal é, se eu falei no início, falei no meio, falei no final. Eu, Matheus Homem, passei no CFO Medicina, qualquer um daí de casa consegue passar. Qualquer um consegue passar. Eu digo isso com propriedade e fala. Quem sai do ensino médio com muitas dificuldades, ser um ensino médio técnico, que às vezes o médio em si fica muito deteriorado, e que além de ser um aluno que tira uma nota boa, que às vezes o cara fala, não, mas Matheus tirava nota boa e eu tiro nota baixa. Não, mas a minha nota boa era a mesma coisa de eu não tirar nota baixa, porque eu não tinha um estudo aplicado. Então, assim, se você aí se encontra nessa categoria de alunos, ou que tirava nota boa, mas é aquele aluno decoreba, ou que é você aluno ali que nunca estudou, mas assim, no somatório das coisas, você faz um simulado, tem um péssimo rendimento, saiba que você tem como alcançar, chegar lá. Mas vai ser como? Vai ser em casa assistindo filme, Netflix toda hora? Não vai ser assim. Então eu vou ter que pagar o preço. E o preço vai ser como? Vou ter que estudar, fazer questão, fazer simulado, fazer revisão, assistir às aulas do curso. Eu tenho que ter a metodologia. Então, o professor falou aqui que, ó, tá bem de história. Tem que dar uma recuada em história. Tem que aprofundar em exatos. Não, tô vendo aqui, tá muito bom. Exatos, mas tem um ponto em química. Tem que melhorar em química. Não, tua linguagem, você tem que ler a obra. Vai ler a obra. Vai assistir as análises de obras. Que sempre tem aqui no curso. Também. Então, assim, esses pontos você vai ter que acompanhar. Vai ter que treinar. E vai ter que também justamente acompanhar os seus monitores, que aqui o professor Weber, o professor Johnson, sempre vão estar ali monitorando os alunos e vão estar puxando.
e tem que saber ouvir eles. Porque se você for se guiar pela sua cabeça ali, limitada, de quem não tem essa experiência, e eles que já têm essa experiência de aprovação de outros alunos, realmente eles têm um lugar de fala muito melhor para explicar, para coordenar. Não, vai ser por assim, faz isso aqui. Esse é o momento de descansar, esse é o momento de aprofundar, esse é o momento de ficar tranquilo, é o momento de puxar. Geralmente isso, a gente que puxa bastante no final do ano e já vai fazer os retoques finais ali para ajustar. Creio que aqui é um lugar que você vai, além de conseguir conquistar essa aprovação, é claro, com muita dedicação, com muito esforço, ouvindo a voz dele, além de ouvir a voz dele, se prepararem, buscarem, porque a preparação não é só aqui no curso, é aqui no curso, é em casa quando você estiver, é o seu descanso, é preparação quando você estiver correndo lá no litoral, é preparação do curso envolvida também. Então, essa preparação em geral, você vai ter que passar. É claro, é difícil, ninguém que está falando que vai ser fácil, mas quando tô falando, essa preparação é necessária, Não falo, hoje eu saio uma pessoa próxima a ingressar no curso de formação de oficiais muito preparado. Mas por quê? Por causa dessa jornada, dessa caminhada. Foi uma caminhada árdua demais. Muitos momentos que desisti muitas vezes. E aí entra o ponto que eu já retornei. Estejam perto de pessoas que vão lhe auxiliar. Seja alunos, seja os monitores, seja a família, seja amigos. Saibam estar nos ambientes corretos para vocês conseguirem logo essa aprovação. Estejam bem espiritualmente para que vocês consigam essa aprovação. E como é um lema que geralmente é muito pregado, só não passa, desiste. E de fato hoje eu posso falar assim, porque muitas vezes eu quis desistir, e se eu tivesse desistido, não tinha sido aprovado. E realmente assim, eu persisti com o auxílio de muitas pessoas, além de uma boa estrutura do curso, em relação à sala de aula, sala de estudos, internet disponível para estudar. Então assim, a plataforma para fazer questões, que a gente fazia muitas questões. Eu fui conhecer, a primeira plataforma foi por aqui, né? Nunca tinha usado a plataforma para fazer questão. Entendi. Então, tudo isso aí vai corroborar para que você tenha uma aprovação. Mas saiba que não vai ser uma jornada fácil. Desde já falo. Mas é impossível? Não. É difícil? É. Impossível jamais será. Então, sempre você pode buscar essa aprovação. E é claro, é sempre com humildade, sempre com os pés no chão, sempre respeitando o processo, sempre entendendo que... Eu sempre falo que o vestibular é uma correnteza. Você tem ali os caminhos, né? Para eu chegar no centro ali do rio, que seria como se fosse a aprovação, né? Eu tenho um centro do rio. Mas eu não vou chegar, não vou dar um pulo daqui pro meio do rio. Tem que ir acompanhando. A correnteza aqui tá um pouco mais lenta. E talvez lá no início eu tava nessa borda da correnteza, né? E então é bom que você saiba que vai ter a borda da correnteza e vai ter a parte mais funda, onde é que vai ter o fluxo maior. Geralmente é o pessoal que vai ser aprovado. Mas aí você pode saber conversar com o engenheiro, com o pedreiro, para você fazer a ponte. A ponte vai ser fácil? Não, jamais. Não vai ser tão fácil construir uma ponte, não, que não é da noite pro dia. Então você pode saber construir a ponte, que é saber o caminho adequado por onde você vai. Ou você pode ir naquela loucura ali das bordas. E às vezes você pode chegar ali, mas pode nem chegar nessa parte ali. E o que eu falo é essa analogia das bordas. São as analogias das bordas, eu falo uma preparação que às vezes você não está tendo uma condicionante aplicada. Então assim, eu por início comecei por aquela borda, mas não estava sabendo entrar na correnteza, então cheguei, pronto, saí. Eu acompanhei e vi o quê? Pô, deixa eu ver quem sabe construir essa ponte. Como é que eu faço para ter essa analogia? Pronto, consegui essa ponte, agora cheguei aqui no ponto. Agora eu vou dar o meu pulo e vou adentrar na parte profunda do rio. E realmente é o que acontece aqui. Então assim, saiba que o processo é um rio. Mas nem o cara que vai pela lateral e que vai até que bagunçado, que às vezes o cara vai... É o cara que pode demorar 6, 7, 8. Então, sempre, vários exemplos lá da nossa turma que demoraram um pouco mais, foram um pouco mais lentos e tal. Mas vocês também podem construir a ponte. Mas saiba que não vai ser do dia para noite. Não vai ser hoje. Não foi num dia que eu não sabia nada e no outro dia acordei e deu um estralo que eu sabia tudo de português, sabia tudo de história, sabia tudo de física. Não foi assim. Foi da noite pro dia. Então, vocês têm que saber aguentar firme o processo. Como eu falei, é árduo, mas sempre vai ter espaço. Lá no curso vai ter espaço. Ah, Matheus, é 15 vagas, podia ser 10, podia ser 5. Sempre vai ter espaço para o cara que é muito bom, o cara que teve uma base desde lá de criança, sempre estudou, mas vai ter espaço para o cara que foi lá no esforço. Estudou 1, 2, 3 e saiba aguentar o processo. Se aquilo ali for o sonho de vocês,
como era o meu, ele vai incomodar. Todas as vezes que eu tentei desistir, voltava alguma coisa assim. E saiba que é uma dica que eu dou pra vocês. Se aquilo estiver instigando no coração de vocês, saiba que é alguma coisa ali que sobrenatural que tá fazendo vocês permanecer naquele caminho. Da primeira vez que eu fiz bombeiro, tal. Mas assim, sempre ficava alguma coisa assim, um negócio no coração. Não, tem que fazer de novo, que vai tentar. Segundo ano, fiz, não passei. Apesar de ter ficado bem próximo, mas não passei. Terceiro ano, pum, reduz as vagas. Bota bombeiro, bota PM, bota bombeiro, bota PM, bota bombeiro. Muito mal. Terceiro ano, ali, bota bombeiro, bota PM, vou botar PM, vou botar PM. No último dia que eu tava voltando lá, tipo, meia-noite aqui, era 23 horas. Comecei. Polícia, bombeiro. Bombeiro, polícia. Polícia, bombeiro, bombeiro, polícia. Polícia, bombeiro. E fui botando ali. No final ali, já não queria nem saber o que tinha botado. Só desligou o computador e vai o que seja aí. E assim, mas ainda assim, no finalzinho ali, deu pra mudar pra bombeiro. E eu, na época da formatura do meu irmão, né? Então eu tive ali essa experiência de saber como é que é o curso. E eu vi realmente assim. E outros colegas lá que já tinham sido aprovados, eu falei assim, e aí, o que vocês acham? Cara, assim, ó, o que eu te falei, se aqui for o lugar que tu quer, coloca pra bombeiro. E eu naquela época botei mais, eu fiquei, não, vacilei, que eu não vou nem passar, então, como eu falo, se aquilo estiver instigando no coração dos senhores, aquilo ali vai fazer sentido. Aquilo ali pode ter certeza que é alguma coisa que é pra você. Então, busque aquilo ali, e se é sonho, você não pode deixar de existir, não pode deixar de desanimar. É claro, vai vir as dificuldades, normal, natural. Curso de medicina é um curso que hoje que você exige altamente do seu estudo. Se você acha que você estuda aqui muito, lá no curso vai te estudar muito mais. Vai estudar só no vestibular. No vestibular, que se a pessoa vai pensando que medicina é só a pessoa estudar, não é. E o curso CFO, você vai achar que é facilidade, no CFO a única coisa que você não vai ter é facilidade. Talvez, como o pessoal falou, ó, você estiver hoje lá numa reunião que teve, né? Falou assim, ó, vocês podem até ter certeza que nem se compara. A alegria de passar no vestibular é muito boa, mas o sofrimento no curso vai ser tão alto que a alegria de se tornar aspirante vai ser algo surreal. E eu creio que realmente é. Mas por quê? Tanto para esse curso como medicina e CFO, que são muito concorridos, há essa expectativa. Ah, Matheus, mas meu curso é direito, ou então é um curso assim que não está tanto em voga, né? Eu fazer história, ou não desrespeitando, porque são profissões fundamentais na nossa sociedade. Ah, Matheus, mas meu curso aí, então quer dizer que eu vou ser desleixado com o processo? Jamais. Você tem que buscar a excelência no seu trabalho, a excelência no seu projeto ali de vida. Então, se você quer ser um historiador, seja um excelente historiador. Se você quer ser um zootecnista, seja um excelente zootecnista. Se eu quero fazer CFO, passa com exímio para ser um excelente cadete. Se eu quero fazer medicina, passa para ser um bom médico. Isso já vai começar desde o vestibular, a preparação do vestibular. E aí, como eu falo, novamente, agradeço a equipe do Equação por ter me dado esse suporte que foi ímpar na minha jornada de aprovação. Agradeço a Deus, agradeço também aos meus familiares que foram fundamentais, amigos, e tudo isso aí eu acho que foi um somatório e levou essa aprovação. E eu falo novamente, pela última vez, se você está aí do outro lado e fala assim, Matheus, eu não consigo, eu sei porque eu estive nessa posição de estar e fazer provas e muito mal, muito mal. Então, na primeira prova que eu fiz, era o quê? Tirei 16, eu acho. Na época eu ainda roubei uma questão falando lá, a pessoa perguntar assim, pá, vou falar 16, não, 16 foi muito baixo falar, porque eu tinha tirado 17 na época, pra não ficar tão mal, mas tinha tirado 16 na prova de 44. Então, assim, a gente percebe que realmente é uma evolução. Mas, assim, o processo é árduo, mas é necessário, o processo é necessário. Se você quer realmente ser um cadete, ser um médico, e você vai ter que passar por um processo árduo. Pagar o preço. Então, e realmente, aqui ninguém esconde. Não, aqui é tudo aberto. Aqui a gente fala tudo. Então, agradeço novamente aí ao convite aí do professor Herbert e do professor Johnson aí que estiveram aí. E nesses últimos anos aí estiveram sempre me dando suporte para que eu tivesse um melhor entendimento. Sempre puxava da gente. Geralmente, Johnson puxava mais eu e também puxava direto. Eu gostava lá, que na época eu estava estudando aqui, eu, o Hugo. Aí atrás, aí chama, bora, a gente tem que estudar, tem que ficar firme. Então, e essa galera aí que a gente fala. Quem pagou o preço aí... Todos foram. Todos foram. Hugo, o Ítalo, a Mayra, esse também que era junto com o Mário, que também é uma turma depois. Igor. Aí tem o que é da turma de Igor também, que é Breno, Jaiane,
Então, assim, Uma galera aí, Então, uma assim, galera boa. a gente fazia muito simulado e, assim, a importância de você estar com os que são treinados pelos melhores, esses que são treinados pelos melhores, eles, consequentemente, serão os melhores. Se você está com os melhores, aqui é um exemplo, eu olhava assim, eu mandava uma questão e eu desenrolava, eu trazia uma aqui e outro me explicava e às vezes perguntava para mim. Então, assim, naquela época ainda estava um pouco ainda embrionário, né? Não conseguia Sei. entender. Então, muitas coisas eu rebuscava para eles. Depois do tempo já era outros que vinham até mim, eu já explicava. Então, tudo isso aí é uma coisa que vai colaborar para o próximo de vocês. Então, saibam pagar o preço, saibam ouvir o professor. Também aqui, se estiver aqui a equipe de professores são muito bons. E o que isso me leva? Na época, eu buscava bastante os professores, né? Então, isso foi fundamental. Então, toda vez que terminava uma aula, eu ia procurava aqui, professor, me dá ajuda nessa questão aqui, não está saindo, não está desenrolando. Às vezes eu estava aqui na hora da tarde, eu era da manhã, na hora da tarde eu ia tentar o professor sai da aula ali, então corria, professor, me ajuda nessa questão. Então, vocês também têm que querer, vocês têm que querer. Aqui no curso, é só a recepção dos melhores. E quando vocês estiverem aqui, realmente, os melhores, eles vão puxar o pé de vocês. Os professor Webbit, eles vão puxar o pé de vocês, mas vocês têm que querer. Vocês têm que buscar. Tem que se empenhar, tem que demonstrar que estão querendo. E, consequentemente, a aprovação vai vir natural. No tempo correto vai vir a aprovação. E creio que esse ano aí, ainda teve uma colher de chá, né? Nesse ano aí, o CFO passou de 15 vagas para 20 vagas do bombeiro, né? A galera fica muito naquele negócio, pouca vaga. Deram uma colherzinha de Se chá. eu conseguir passar na de 15, imagine vocês passando na de 20. Qualquer um consegue. Mas com dedicação, exímio. A polícia também grande parte da turma da PMI com esses alunos aqui da educação são muito bons também. Então, assim, o que eu falo, tem que pagar o preço. Não vai ser da noite pro dia, não vai ser fácil, mas no melhor ambiente vocês conseguem essa aprovação. Então, é basicamente isso. E acho que foi isso aí. É isso. João Anderson, alguma coisa aí para esse pessoal que estão nos assistindo? Sempre dedicação, entrega, força de vontade. Continua estudando, se dedicando muito, que no final tudo dá certo. Quando a gente se entrega, faz a nossa parte, segue as orientações, mesmo em dias difíceis, seja disciplinado e faça o que você precisa fazer, que você vai conseguir alcançar o teu sonho, o teu objetivo. Pois é, galera, esse foi mais um EQCast, episódio 29, tá? Agradeço novamente a presença aqui de Matheus, aprovado em medicina, em CFO, em vários concursos aí, certo? De João Anderson aí, sempre nos auxiliando aqui, nos ajudando, sempre fazendo parte aqui da mesa, contribuindo, tá bom? Então, pessoal, vocês que estão aí assistindo, a gente sempre encerra, né, um episódio sempre falando aquela frase, né? Aquele textinho, só não passa quem desiste. Então, galera, se vocês estão querendo desistir, já sabe que não vai passar. Exemplo aqui, a gente está aqui com o Matheus, que não desistiu e foi aprovado. E quando saiu a aprovação, foi um monte de aprovação. Então, breve os senhores estarão assim também aprovados em vários vestibulares, tá bom? E concurso. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.